Então a gente precisa fazer aqui vamos dizer assim, um esforço de entendimento do que são esses textos chamados tantras em meio ao contexto maior da literatura em língua sânscrita e lembrar de algumas referências também relacionadas à história da Índia e entender aqui dentro desse caminho de filosofia, de religião, de mística, né, uma fluidez entre esses universos, né, para a gente poder, então, a partir do nosso próximo encontro, de fato, adentrar Tantras, né? Não que hoje a gente já não vá pegar uma outra referência de textos chamados tântricos. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, do ponto de vista histórico, nós temos uma literatura que começa a se mostrar em língua sânscrita para nós, né, a partir do século XII antes de Cristo, né? Algumas pessoas são um pouquinho mais ambiciosas com as datas e dizem que isso é século XV antes de Cristo, e até aí a gente está caminhando ao lado de pessoas que trabalham com história e, portanto, com documentos, né, com algum tipo de materialidade. Vai haver gente que vai falar que os textos mais antigos da Índia são de 10.000 antes de Cristo. Vai ter gente que vai falar datas assim absurdamente improváveis, né? Não é simplesmente falar de 15 séculos, 16 séculos, 17 séculos. Porque tem, antes de tudo, uma agenda política religiosa. Né? E aí a agenda política religiosa vai predominar a qualquer tipo de documentação histórica e vai tentar, de alguma maneira, ajeitar a documentação histórica de acordo com a sua conveniência, né? Hoje em dia, o nome para isso está na moda, chama negacionismo. E o discurso que fala de uma perenidade, né, de uma existência de um hinduísmo sempre da maneira como ele é hoje, é um discurso que contempla essa ideia de que a Índia ela não foi formada por uma quantidade enorme de grupos sociais, étnicos, linguísticos, culturais e religiosos, né? A Índia, como qualquer civilização, ela se monta pelo exercício do contato coletivo entre comunidades humanas, né? Então, é importante que a gente entenda que, né, às vezes, certas perspectivas ingênuas, né, a respeito de reproduções de certas datas, porque nos parecem mais convenientes, né, elas podem, às vezes, carregar um peso enorme de certas dissensões, né, sociais, né, políticas. Uma vez eu ouvi do professor Ashok Akludka, que é um grande sânscritista, autor do método que nós traduzimos para a língua portuguesa e em breve será publicado pelo Ashram Urbano, ele numa palestra que ele deu na jornada de filosofia oriental lá na Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo, ele fez a definição muito clara do que é esse tipo de nacionalismo, né? Esse nacionalismo nefasto, né? Não todo nacionalismo, né? Mas esse tipo de nacionalismo, que ele se baseia numa ausência de autocrítica e numa negação do outro. Isso é muito importante para nós, para a gente introduzir, né, não é só essa ideia de datações, né, a importância das datações serem minimamente verificáveis documentalmente, ou seja, né, historicamente, mas para a gente entender também que as coisas estão sempre em transformação. Então, quando nós vamos falar o yoga antigo, o tantra antigo, o hinduísmo antigo, a gente, quando fala disso tecnicamente, a gente tem de especificar. Isso é do século III, é do século IV, é do século VII, é do século VIII. É necessário que a gente entenda que há mudanças muito radicais, mesmo em sociedades ditas tradicionalistas, né, onde se herda uma escritura e vai se mantendo essa escritura como o pilar da sociedade. Então, os textos mais antigos, né, historicamente constatáveis, vêm daí, dos chamados Vedas, né, cujas porções mais antigas estão ali em cerca de 12 séculos antes de Cristo. Os Vedas são quatro livrinhos, né, no sentido de carinhoso. Eles são livros que podem ser editados num único volume, os chamados Vedas,
E estende-se daí da palavra Veda a forma adjetiva Vaidika, né? E Vaidika em sânscrito é como védico em português. O que é Vaidika não somente é o que está nos Vedas, ou seja, o que é védico não é somente o que está nos Vedas, mas para os hindus é tudo aquilo que concorda com os Vedas, que segue continuamente aos Vedas. Então a gente tem um sentido estrito, védico, somente dos quatro Vedas, e um sentido lato, um sentido amplo, védico, tudo aquilo que segue além dos Vedas. Por isso, se vocês vão ver, por exemplo, devotos de Krishna dentro dessa linha que se popularizou mundo afora, Hare Krishna, eles falam que eles ensinam filosofia védica. Eles não ensinam a filosofia que está nos Vedas. Eles ensinam as filosofias que estão nos Puranas, que são de cerca de 1000 anos depois de Cristo. Mas para eles aquilo é védico. Por quê? Porque tem como núcleo as práticas que são trazidas desde lá, os tempos dos Vedas, de um ponto de vista devocional, religioso, e de um ponto de vista histórico, a gente sempre vai olhar e se perguntar, mas é igual? O que que mudou? O que que se acrescentou? O que que se retirou? Quem são os protagonistas? Quais são as funcionalidades? E assim por diante, porque a gente gosta de fazer perguntas para entender detalhes das coisas. Mas, enfim, então, quando a gente fala dessas coisas, não é para desmerecer religião alguma, né? Mas é para a gente colocar a palavra mito no seu devido lugar técnico, né? Então, quando nós estudamos, nós analisamos, né? Não significa que a gente somente quer desconstruir, mas a gente quer entender, a gente quer fazer certas perguntas para entender. E se tem uma coisa que a modernidade nos permite, é a conciliação entre história e fé, né? Então, as pessoas, elas não precisam necessariamente negar a história para seguir tendo fé naquilo que tem. Há místicas que são mais receptivas à história, há místicas que são mais refratárias à história. E aí é problema de cada um resolve o seu problema. No contexto do Shivaísmo da Caxemira, vocês vão ver que a gente tem uma cosmologia muito generosa e nós vamos ter muitos poucos problemas do ponto de vista do entendimento histórico, de evolucionismo, as relações entre evolucionismo e emanacionismo desse sistema funcionam muito bem. É muito melhor viver dentro de um sistema emanacionista do que dentro de um sistema criacionista, né? Nós vamos ter alguns tipos de discussões interessantes a respeito do que é revelação, né? Como que a revelação se dá, né? E aí a gente vai conciliar isso com a nossa compreensão histórica também, a revelação pelas mãos do ser humano, mas de que forma isso se dá. Então, tudo isso a gente vai entendendo, questionando e conciliando. Mas o importante é a gente compreender que as formas pelas quais a história desenvolve o pensamento e vai modificando, elas são a nossa base, porque nós estamos aqui estudando, primeiro, algo que nós nos propomos a estudar de um ponto de vista, né, como eu digo na divulgação, histórico, filosófico e linguístico, né? Então, primeiro de tudo é desse ponto de vista. E segundo, porque quando nós estamos interessados também em praticar um sistema não dualista, como esse do Shivaísmo da Caxemira, que tem bases tântricas, assim como o Hatha Yoga, partir do corpo, partir da materialidade, partir das coisas do mundo, não é nada mal. Muito pelo contrário, é aconselhável. Então, a gente não está num sistema que separa a matéria de espírito, que vai dizer que a matéria é ruim e que o espírito que é bom, que vai dizer que a gente vai ter que se livrar das coisas físicas e materiais. Então, para nós é muito confortável lidar com pontos de vista histórico, com teorias materialistas, com teorias linguísticas, é tudo relativamente conciliável. Não que não possa haver perguntas incômodas, isso existe em qualquer lugar, mas a gente pega essas perguntas incômodas e traz também como uma diversão para o espírito, né? Não, isso não precisa ser nenhum motivo o incômodo não precisa ser constrangimento, não precisa ser, ai, agora a minha vida está acabada por causa disso, não posso mais ser guru shivaíta, porque nada disso, né? Nada disso é problema aqui.
Então, veja, quando a gente pensa nessa ideia de Vedas, né, e todo o que decorre, né, como eu exemplifiquei para vocês com os Hare Krishna, né, que tratam então aquele conhecimento como conhecimento védico, e eles trabalham com Puranas ali já do século X, com o século XII. Nós temos a base que vai modelar tudo aquilo que isso que nós chamamos de hinduísmo tem como saber de autoridade. Se vocês pegarem os quatro livrinhos dos Vedas, vocês vão ver que eles têm muito pouco ali de argumentos, de explicação. Eles são coletâneas de poemas utilizados em rituais. Então, nós não vamos ter ali nos Vedas uma filosofia do ponto de vista de explicações, de saberes que argumentam, que dialogam com algum tipo de ideia de forma contínua ou de forma sistemática, né? Nós vamos ter ali mitos, narrativas, né? E eu já, então, entrei nessa ideia de que mito é um termo técnico para que a gente não corra o risco de tratar mito como uma coisa menor ou como uma coisa a ser menosprezada. Então, os Vedas, eles se estabelecem como repertórios de mitos revelados que vão modelar um certo tipo de ritual que se mantém até os dias de hoje. É muito raro a gente vê um contexto de ritual védico pura e simplesmente védico, porque o hinduísmo caminhou, a literatura caminhou, os rituais caminharam, e hoje há muitas formas, né, que acontecem no ritual. Então, quando a gente fala hoje a expressão ritual védico, a gente não necessariamente está falando do ritual que se fazia no tempo século X antes de Cristo, mas ritual que deriva dos Vedas e que tem uma recitação dos Vedas como centro, como núcleo. Normalmente rituais a céu aberto, feitos com altares que são construídos ali de uma determinada forma, com tijolos que vão ser conformados muitas vezes a fazer um formato de uma ave, e essa ave reproduzirá no seu corpo o formato do cosmo. Então, é uma espécie de projeção do cosmo no altar, e ao estar com aquele altar que tem um cosmo projetado, eu estou, então, em posse da totalidade do universo. Então, vejam, quando a gente volta ali para o contexto do ritual védico, nós vamos ver que ele é um ritual a céu aberto, feito com altares. Há rituais que são diários, portanto, mais simples, porque não dá para você ficar fazendo enormes preparos para os rituais diários, as suas coisas ali já estão na mão, claro, né? A pessoa que vem dessa família faz isso. Há os rituais que são esporádicos, que você faz dentro de uma determinada situação, quando alguém, uma mulher na família engravida, quando uma criança nasce. Há rituais que são sazonais, que você vai fazer no início das estações, portanto, tem data certa, mas não é diário nem esporádico. Essas três dinâmicas são suficientes. Ah, os rituais públicos e os domésticos são diferentes, né? Os domésticos podem ser feitos pelas pessoas dos três primeiros grupos sociais. Há quatro grupos sociais que nós convencionamos chamar em português de casta, e esses quatro grupos sociais, né, se dividem em três mais um. Três deles são entendidos como consagrados. Então, tem a casta um chamada Brahmani ou Brahmânica, a casta 2 chamada Kshatriya, ou guerreiros, a casta 3 chamada Vaishya, ou mercadores, agricultores, pastores, né? E a casta 4 chamada Shudras, que são o restante da sociedade que fazem os trabalhos considerados tabus, os trabalhos considerados indignos, as pessoas que carregam o piano, é que você não fica sabendo o nome, mas piano está lá porque alguém está com dor nas costas agora, né? Essa divisão em três mais um, em sânscrito, leva o nome de Dvija. Dvija vem de Dvi, que quer dizer dois, D-V-I, já já posso escrever isso para vocês, e Ja, que é a mesma raiz que nós vemos na palavra gênese, genitor, gene, né, a raiz de gerar. Já, então, é nascido duas vezes, porque há o nascimento propriamente dito, a vinda ao mundo, e há o segundo nascimento, que é o ritual de ingresso no seu grupo social, na sua casta, no seu varna. Esse é o termo sânscrito para isso. Então, os dvijas são esses três grupos.
brahmanes, ou seja, pessoas que cuidam dos rituais, que cuidam dos saberes intelectuais, que têm uma certa propriedade da língua sânscrita. Kshatriyas, aqueles são guerreiros, aristocratas, a função do guerreiro é proteger o território e, se possível, aumentar o território, né? Existe essa índole cultural neste e em muitos outros grupos, como a gente vê até os dias de hoje, né? As pessoas, tem gente que hoje, ainda hoje pensa que os recortes no mapa não estão feitos, né? Que a gente pode refazer as fronteiras, né? Simplesmente entrar num outro lugar e falar, esse lugar agora é meu, né? Então, isso é um pensamento kshatriya, um pensamento guerreiro, aristocrático. E o terceiro grupo, os produtores rurais, pastores e mercadores, né? Então, pessoas que têm muito poder material, mas eu estou falando nessa ordem, mas não tem tanto poder moral. Mas esses três, ainda assim, são dvijas, eles têm o ritual de ingresso no seu grupo social. O quarto grupo não tem o direito ao ritual de ingresso, então é tratado como uma espécie de resto da sociedade. Isso se define ao nascer. Isso se define ao nascer, as pessoas simplesmente nascem dentro desses grupos, se estabelecem dentro de subgrupos, que nós chamamos de jatis, né? E esses subgrupos vão definir mais especificamente o que que essas pessoas fazem dentro da sua casta, dentro do seu grupo social. Portanto, o que as pessoas vivem mesmo na prática é o jati, que são esses grupos que vão dizer: eu sou o artesão que trabalha com metais e faz determinados tipos de esculturas nesses metais. Eu sou o artesão que trabalha com este universo de pedras e tudo mais. Eu sou da família de pastores que cuidam desse tipo de rebanho nessa região há 2 milênios, né? Eu sou dos brahmanes que herdaram os hinos védicos de Vasishta, e hinos nós estabelecemos no ritual até os dias de hoje. Então, a hiperespecificidade se dá também por meio do nascimento, não é porque você nasceu numa casta que você vai fazer todo o leque que compreende aquela casta, você vai fazer coisas específicas. E isso é muito diferente de homem para mulher, né? Quando você vê dentro do que são os tratados de regras, tanto morais como religiosas, as duas coisas elas são uma só, vocês vão ver o estabelecimento de deveres e direitos diferentes para homens e para mulheres, né? Eu gosto de dar como exemplo nos Manava Dharma Shastra, Shastra, tratado, Dharma. É isso que eu estou falando, as leis, as regras sociais, aquilo que é entendido como a virtude, aquilo que a pessoa faz para ser virtuosa. Manu, de Manu, que é entendido como um ancestral, como um patriarca na religião judaica. Então, Manava Dharma Shastra, os tratados de lei de Manu, simplesmente as leis de Manu, como a gente conhece vulgarmente em português. Quando vocês leem o capítulo relativo as fases da vida de um homem, vocês vão ver uma descrição pormenorizada na primeira fase, ele ingressa naquilo que vai lhe dar a formação, por exemplo, de um Brahmane, ele vai estudar com um Brahmane experiente, o Brahmane experiente vai acolhê-lo na sua casa, e até cerca de 21 anos de idade, ele vai ter aprendido sânscrito, vai ter aprendido a recitar os Vedas, vai ter aprendido os pormenores dos rituais, e ele está formado. Se ele segue uma vida laica, ele vai para o contexto familiar. Se ele segue uma vida religiosa, ele segue como um brahmane que vai instruir outros brahmanes. No caso de ele seguir a vida laica, ele vai manter a brahmanicidade dele e vai, então, ingressar numa vida em família, já vai ter certamente um casamento arranjado desde muito jovem, vai se casar, vai manter a vida familiar, fazendo os rituais diários, fazendo os rituais familiares, ordenando os rituais que ele não sabe fazer a outros brahmanes que fazem os rituais coletivos e públicos. E quando ele vê o primeiro filho do filho dele nascer, ele então pode sair da vida familiar. E neste momento
ele entra na terceira fase. E nessa terceira fase, ele vai conviver com outros brahmanes nessas instituições chamadas ashramas, né? Nessas instituições religiosas, eremitérios, lugares que geralmente são afastados da área urbana, e a gente já entende que nessa época, início da era cristã, desse tratado, a gente tem uma separação clara entre o que é urbano e o que é rural. E passados mais cerca de 21 anos, ele ingressa na quarta fase, que é entendida uma fase, como uma fase de renúncia, né? E essa fase de renúncia, então ele vai simplesmente se abster de qualquer tipo de conforto. E se ele for uma pessoa que segue um voto mais radical, ele não dorme nem embaixo de um teto. Se ele segue um voto menos radical, ele fica mais recolhido dentro da vida monástica do que ele é. Então, essas são as quatro fases do homem Brahmani. Primeiro ele estuda, depois ele cuida da família, depois ele vive em comunidade, fora da família, depois ele vive num completo estado de renúncia. Idealmente é assim. Isso em sânscrito dá mais ou menos umas 2 páginas dentro do texto do Manavadharma Shastra. Capítulo seguinte, as fases da vida da mulher. Isso dá 3 linhas. Quando ela é jovem, ela é tutelada pelo pai. Quando ela é adulta, é tutelada pelo marido. Quando ela é velha, é tutelada pelo filho. Ponto. Capítulo seguinte. Né? Então, essa informação ela é necessária para a gente entender que é, há a divisão entre os grupos sociais que nós chamamos de castas, há a divisão de gêneros, e isso constitui então, o que nós vamos chamar de Dharma. Aí eu já vou fazer um compartilhamento de tela com vocês. A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa estrutura que modela religiosamente a sociedade é a estrutura que nós chamamos de Dharma, que nós podemos chamar de lei, que nós podemos chamar também de virtude e também nós podemos chamar de harmonia. Está aparecendo direitinho para vocês, né? Ok. Dharma é um conceito que traduz todas essas coisas e é a palavra mais próxima em língua sânscrita daquilo que nós poderíamos chamar de religião, ainda que não seja uma palavra que seja compatível com a generalidade da nossa palavra religião. Nós não falamos em sânscrito a religião dos outros povos usando o termo dharma, né? Simplesmente nós temos dharma e o seu oposto, que é adharma. Ou você segue o dharma e se estabelece diante de todo esse universo, ou você não se estabelece e aí você está no adharma, que é o contrário disso, fora da lei, fora da virtude e fora da harmonia.